Olá, irmão, irmã, que Deus abençoe teu dia. A partir de hoje, a gente vai estar compartilhando nos próximos devocionais uma série sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Antes de eu explicar essa primeira bem-aventurança, eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, as bem-aventuranças, elas são um conjunto de características que são atribuídas aos discípulos do Senhor Jesus. E justamente por ser atribuída aos discípulos de Jesus, são características espirituais. Então, elas, como um conjunto, descrevem o que um discípulo de Jesus deveria estar sendo formado na sua caminhada com Ele. Quais são as transformações espirituais que têm sido feitas na vida do discípulo, a gente pode enxergá-las nas bem-aventuranças. E a primeira de todas é essa: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Certamente não é aleatória essa primeira bem-aventurança, ela tem um motivo de ser a primeira, e o motivo é esse. O ser pobre em espírito, que em outras palavras é ser o oposto de autossuficiente e o oposto de orgulhoso, ou seja, o pobre em espírito, ele reconhece quem ele é diante de Deus, ele reconhece sua necessidade de Deus, ele reconhece que diante de Deus, um homem e uma mulher são seres que na verdade ali são objetos de atenção. Eles precisam que Deus se volte para mim, para você, se volte para nós e com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia nos ajude. Então ser pobre em espírito é reconhecer que em nós, que por nós não haveria nenhuma virtude inerente, e nós, em razão disso, nos prostramos diante do Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de quem eu sou longe do Senhor. Então, o pobre em espírito, ele se humilha na presença de Deus e ele reconhece quem ele é diante de Deus. E a consequência prática disso na fé cristã é que quando uma pessoa reconhece a sua necessidade de Deus, o quanto ele é dependente de Deus, a fé nos direciona a olhar para Cristo, a obra de Cristo. É isso que a Bíblia nos revela e nos mostra que em Cristo nós podemos alcançar a salvação por meio da confiança nele, porque os méritos dele conquistados na cruz do Calvário são trazidos para as nossas vidas. A justiça de Cristo por meio da fé é trazida para a vida do cristão. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o pobre em espírito, ele é o primeiro passo, é a primeira característica para que alguém entre no reino de Deus. Porque ao se reconhecer como pobre em espírito, alguém diz: eu preciso de um Salvador. E não só no dia da sua conversão, mas o pobre em espírito, ele é pobre em espírito todos os dias. Nos momentos de erros, ele é pobre em espírito para pedir perdão a Deus e àqueles a quem ele ofendeu. O pobre em espírito não é só pobre no momento dele se converter ao Senhor, mas também nos momentos em que ele precisar de ajuda, de orientação, onde ele se vê sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, que decisão tomar, e ele é pobre em espírito para ir ao Pai e dizer: Senhor, me ajuda. Ele também é pobre em espírito para ir ao Pai e dizer: Senhor, me dá isso que eu estou te pedindo, Senhor. Eu sei que Tu és Pai, eu estou passando por isso e eu quero colocar isso nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, atende a minha oração. Então, pobre em espírito é mais do que somente um passe para que nós entremos no reino de Deus. E o ser pobre em espírito e a bem-aventurança de ser pobre em espírito é uma marca fundamental do discípulo de Jesus. E, afinal de contas, é isso que nos faz ter a certeza de que nós agora fazemos parte do reino dos céus ou do reino de Deus, porque é isso que o texto fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que você busque sempre em Deus reconhecer a sua pobreza em espírito,
no meio de um mundo que valoriza tanto a riqueza material, a riqueza em tantos aspectos, a Bíblia nos revela que nós encontramos salvação em Deus a partir do momento em que nós nos achamos vazios, dependentes e necessitados dele. Que contradição incrível que o Evangelho revela, os valores de ponta cabeça do reino de Deus, que isso de alguma maneira possa te edificar, relembrar que apesar de nós sermos esses pobres em espírito, Deus nos ama, enviou o seu próprio Filho, apesar da nossa condição, e louvado seja o nome do Senhor. Que você seja pobre de espírito hoje, amanhã e sempre, sempre na confiança, na graça e do amor do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.